Bom, pessoal, então vamos dar início ao seminário de hoje com a apresentação do professor Manuel. Eu acho que talvez seja mais interessante o Manuel falar rapidamente, né, do histórico dele. Eu sei que ele é formado em engenharia civil na UFC, depois fez mestrado e doutorado fora do país, ele vai explicar para vocês essa sequência, e hoje, né, é um dos professores do Petram, atuando na área de concentração, planejamento e operação de sistema de transportes, e com a linha de pesquisa de tráfego urbano e rodoviário. Professor Manuel, com você aí a palavra, boa palestra com o seminário. Obrigado, pessoal. Vocês me ouvem bem? Tá. Quando eu estiver aqui apresentando e alguém quiser falar no meio, acho que participar junto deve ser mais interessante, menos sacal do que ver a apresentação de meia hora e depois falar. Então, fiquem à vontade todos vocês. Bem, eu vou conversar um pouquinho com vocês o objetivo desse seminário, para quem não faz parte do Petram, né? Que o professor Elievan, professor da UFMG, mas é cearense, engenheiro civil, com mestrado e doutorado na área de engenharia de transportes, um perfil parecido com o meu, né? Atua mais em engenharia de tráfego. A Luísa também, que trabalha na PTV Brasil, né? Tem sido parceira da gente há muito tempo, a PTV. E o objetivo principal desse trabalho, desse seminário, é apresentar aos novos alunos do Petram o que eu faço, né, os meus interesses, para que os alunos fiquem sabendo e se tiver algum interesse comum, procurar para possíveis orientações, tá certo? Além de dar uma visão geral, né, sobre a pesquisa na área de tráfego que eu faço, pode também ajudar a entender um pouco da engenharia de transporte no geral. Então, eu, sendo bem resumido aqui, bem breve, eu estudo a fluidez, né? Eu gosto de estudar a fluidez do tráfego nas vias urbanas. Eu comecei mais com o tráfego só de automóveis, mas agora eu estou estudando cada vez mais outros modos também. Então, o principal objetivo da minha pesquisa é como é que esse tráfego flui nas vias, né? Como é que esse tráfego escoa, né, com que rapidez, com que capacidade, né, quantos veículos eu consigo escoar. Então, é a questão da fluidez nas vias. E o interesse em tráfego decorre de que os modelos, atualmente, eles geralmente, né, pelo menos os mais tradicionais, eles se limitam a utilizar algumas variáveis que são bem básicas, né, como, por exemplo, tempo semafórico, o volume de tráfego, o número de faixas, a coordenação semafórica, a composição veicular, se tem muito caminhão, se tem ônibus, mas deixa de fora alguns elementos importantes, variáveis importantes que temos, né, como na cidade de Fortaleza, como presença de motos, por exemplo, a distração do motorista que não sai quando o semáforo abre, né, fica verde, e outras coisas. Então, meu interesse é tentar modelar esse efeito de outras coisas, né, que afetam, sim, a fluidez do tráfego nas vias urbanas, mas que não está muito bem ainda sedimentado aí o efeito dessas variáveis, né. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Tirar essa aqui para cá. Então, eu vou aqui apresentar alguns trabalhos que eu tenho feito e vou comentar, né, em lacunas que ainda quero estudar e preencher. Tá aqui a tela inteira. Acho que eu vou só uma janela, já que não vou ficar trocando muita coisa. Não, a tela inteira mesmo. Puxar vocês aqui para a segunda tela. Vocês conseguem ver minha tela aí, né? Conseguimos sim. Sim, professor. Caso
Ele caiu? Deu uma... agora mais não, Manuel. Tu tá mutado, eu acho. Dá para ver minha tela? Tá sim. Dá sim. Pronto, então vou falar aqui de alguns estudos, tá? Então, um estudo que a gente vem fazendo é avaliar qual é o efeito, né, da presença das motocicletas na fluidez do tráfego geral, certo? Geralmente o pessoal gosta de ignorar as motocicletas e a gente quer ver o efeito. Se tiver, por exemplo, muitas motos à frente aqui desse veículo, quanto tempo ele vai levar, qual é esse atraso a mais que ele vai ter na saída e quanto isso impacta no restante da fila, né? Então, a gente teve uma defesa de mestrado em que a gente identificou algumas variáveis, né, relativo à presença das motos, como, por exemplo, volume de motos, vou botar aqui o meu volume de motos à frente do primeiro veículo, é uma variável, né, VMF, o volume de motos entre veículos longitudinalmente, também é outra variável, se o veículo é leve ou pesado, até que veículo dessa fila tem a presença de motos aqui nessa faixa virtual, qual o efeito do tamanho dessa fila, né, na descarga dessa fila, não é isso? Então, a gente foi atrás, né, filmou com câmera do CTA4 e foi estudar o efeito de cada variável dessa, e está estudando ainda, né, o efeito de cada variável dessa no escoamento dessa fila, tá? Para uma aproximação só, a gente quer estender para outras aproximações. E os próximos passos é a gente entender para essas outras aproximações, né, outras vias, o efeito dessas motos, tanto para caminhão, né, ou para ônibus, como para veículos leves, mas também estudar qual é o poder de filtração dessas motos, né, o quanto que elas vão conseguir entrar aqui até lá na frente ou não, a partir de características da via. Por que isso? Porque uma pessoa que vai modelar essa via, né, seja um técnico, seja um pesquisador, e ele não quer simular essas motos, até porque o comportamento das motos, né, usando simuladores, ele não é fácil de você simular esse comportamento de filtração, ele vai querer ter características aqui da largura da faixa, da composição veicular, né, se tem muito caminhão ou não, para botar esse efeito de forma implícita no tráfego, né? Então a gente quer, né, trazer, né, para o engenheiro de tráfego qual é o efeito, né, das características da interseção e do tráfego nesse poder de filtração das motocicletas. A gente não sabe ainda, a gente não viu nenhum estudo sobre isso, e também depois disso, uma vez que as motocicletas têm o cenário aqui de infiltração, como é que esse tráfego é impactado no escoamento dele, tá? O segundo estudo, sim, então aqui, só para finalizar, a gente tem como, por exemplo, cada moto aqui à frente impacta em quantos segundos esse veículo, cada moto aqui entre veículos impacta quantos segundos a mais nesse veículo, e na fila, quanto que essa via escoa no máximo, a partir dessas variáveis, né? Então tem uma análise estatística aqui em cima, para saber o efeito de cada variável dessa no tamanho da fila, no tempo que os veículos perdem, tá certo? O outro mestrado que foi definido recentemente, até inclusive o professor Levan participou da banca, é o efeito da distração do motorista na saída, né, quando ele tem que responder ali ao verde do semáforo. Então, hoje muita gente utiliza celulares, né, principalmente quando está ali parado no trânsito, no semáforo, e esse atraso na saída, qual é o efeito disso no tráfego? Qual é o efeito disso na fila que está aí atrás? Será que se a pessoa estiver na primeira posição da fila, for aquele motorista lá da frente, e ele passar 5 segundos, o efeito disso é maior ou menor de quem está, por exemplo, na quinta posição da fila e passa 5 segundos sem sair? Como é difícil a gente ter um experimento para avaliar o efeito do tempo que a pessoa passa no celular, não necessariamente no celular, né? No tempo que a pessoa passa sem responder, tá? E também o efeito da posição dela na fila, a posição dessas duas coisas, né? Tanto do tempo que ela passa sem sair e a posição dela na fila, qual é o efeito disso no tráfego?
como é difícil a gente observar isso, né? Experimentar isso, experimentar é impossível, ninguém vai pedir, impossível não, né? A gente não deve pedir, eu podia falar, ó, o meu aluno aí, qualquer pessoa, fica parado aí, por favor, 10 segundos. Ele poderia ficar parado 10 segundos e ver o efeito disso, né? Mas não seria legal, porque primeiro que você atrapalha o trânsito de forma deliberada, e segundo porque ele mesmo não é parte do estudo, né? Então, a forma como ele vai acelerar depois pode ser diferente da forma que alguém acelera. Será que a pessoa que passa muito tempo parada, ela está na 10ª posição da fila, será que quando ela vê aquele clarão, ela tenta compensar? Ela tem espaço para compensar? Acelerando cada vez mais? Mas se ela estiver lá na primeira posição da fila, não tem espaço para compensar. Será que o efeito é maior ou menor? Porque, por um lado, a pessoa está lá na frente, tem a distração, essa distração acumula, né, esse tempo que não sai, acumula para mais veículos da fila. Mas, ao mesmo tempo, né, a pessoa que está lá atrás no 10º, será que ela consegue compensar esse tempo que ela está dando a mais? Então, essas variáveis de posição e tempo de distração é que a gente está investigando. Por isso que usou um simulador, porque a gente não consegue experimentar isso, né? Professor? Oi, pode falar. Ainda tem a questão também do carro em si, né? Aceleração dele, tempo de resposta dele. Exatamente, Tem essa questão, a capacidade, né, que o carro tem de acelerar e a própria característica da pessoa também, do condutor, né? Então, aqui rapidamente, aqui embaixo tem esse tempo de resposta elevado, né, aquele tempo a mais que a pessoa passa para responder, né, a depender da posição dela, e não vou entrar no detalhe do gráfico aqui, tá? Mas a depender da posição que ela estava na hora no simulador, né, em que ela não conseguiu responder, que ela não respondeu, e a incidência, né, se acontece só em um ciclo, acontece em mais ciclos, qual é o efeito disso na fila do tráfego geral, tá? Eu vou colocar aqui, porque parte desse estudo foi a pessoa, né, o aluno Diego, ele teve que primeiro fazer com que o simulador, e eu gosto de trabalhar com o VSIM, ele teve que mudar o VSIM, ele teve que mudar o código, né, de funcionamento do VSIM para fazer com que o veículo fique parado. No início ele tinha colocado um semáforo, sabe? E aí depois abriu o semáforo e tal, não ficou tão legal, e aí ele preferiu realmente programar para fazer com que aquele veículo ficasse parado naquela fila, por o tempo que ele quisesse. Aí ele pode experimentar. Eu vou botar o primeiro veículo parado 6 segundos, vou botar o 6º veículo parado 10 segundos, vou botar o 10º veículo parado 5 segundos, eu vou ver qual é o efeito disso na fila, desses fatores, né? Eu vou tentar aqui mostrar a aba em que ele fala, é um pedacinho para vocês terem um vídeo, né? Eu vou parar aqui de compartilhar, eu tenho o áudio, eu vou parar a apresentação, eu vou compartilhar a aba só, tá? Professor, depois diz... Oi, pode falar. Depois diz o nome do trabalho dele? Tá. O título. Do Diego? Desse aqui? Desse daí. De simulação. Certo. Vocês conseguem ver aí, né? Ainda não apareceu, não. Pronto, tá carregando. Vou botar para rodar aqui. Ele vai mostrar o simulador como é que ficou, tá? Ele programou em Python. Só vai sair, só vai ter velocidade. Dá para ouvir? Após passar esse teu tempo de resposta. Dá. Aí eu trouxe esses dois vídeos. Esses dois vídeos é o que é? É o nosso modelo já implementado com tempo de resposta e também com tempo de resposta elevado. Nesse primeiro vídeo... Esse tempo de resposta é o tempo que o veículo ele leva para sair depois que o outro saiu da frente, ou então que o semáforo abriu, caso do primeiro veículo, tá? É o tempo de resposta elevado na 6ª posição. Eu acho que está com a duração... Ambos estão com a duração de 6 segundos. Ó, o veículozinho preto vai ficar parado, tá vendo? Um tempo que ele botou, enquanto o da outra fila anda, ó, tá vendo? E aí ele pode ver o efeito disso na fila. E o vídeo de baixo é na primeira posição, também com duração de 6 segundos. Fechou? Vale salientar que esse tempo de resposta elevado, ele só foi programado para uma faixa, que no caso foi da faixa da direita. O ônibus vai ficar parado, então. Tempo de resposta elevado, mas o modelo ele foi implementado para todas as faixas. Inclusive, ó, o ônibus vai ficar parado enquanto os demais andam. Inclusive, o Diego, ele modificou o tempo de resposta, não só desse ônibus, mas de todos os veículos, porque ele está diferente do que o VSIM traz como default, tá? Ele está mais realista. Passando aqui, e com isso a gente encerra a nossa... Pronto, vou passar. Então, o que a gente quer agora
o que a gente quer agora é estender esse trabalho para mais aproximações, inclusive aquelas que tem, por exemplo, câmara de fiscalização, será que tem efeito? A distração é menor, não é isso? Qual é o efeito disso na incidência da distração, né? E aumentar, melhorar esse modelo de simulação, tá? Para entender melhor o efeito do tráfego. Porque se a gente tem muita imagem, a gente pode não recorrer mais ao simulador, né? Imagina que a gente tem muita filmagem e que essas filmagens elas conseguem fazer por meio de uma computacional eu consigo coletar esses dados, né, de tempo de resposta, de header, de fila. Então é só processamento de imagem, muito processamento de imagem e modelagem dessas variáveis. Aí eu não consigo, como eu tenho muitas observações, eu posso começar a prescindir um pouco do simulador. Mas enquanto isso não ocorre, a gente tem que usar esse simulador para experimentar, no caso do Vicin, né? Eu vou... Dá para ver aí a minha apresentação? Sim, professor. Está carregando. Um outro tópico que eu tenho interesse, que, de novo, é mais uma coisa em que influencia, né? Influencia a fluidez, mas não se estudou muito ainda. É a questão, essas weak lanes são as faixas, vamos dizer, faixas frágeis, que é a seguinte, aqui em Fortaleza, pelo menos aqui em Fortaleza, a gente tem algumas vias em que, quando a velocidade está baixa, os veículos conseguem ficar lado a lado. Mas à medida que a velocidade aumenta, os veículos começam a não se sentir mais confortáveis lateralmente trafegar do lado do outro. Aí vira uma faixa só. Por isso que aquelas duas viram só uma, né? Por isso que é chamada weak lanes, né? Essas faixas são frágeis. O tráfego não é muito baseado em faixa. Então, a gente não tem ninguém trabalhando ainda pela dificuldade de coleta e observação, mas com a ferramenta de visão computacional que a gente está desenvolvendo, eu tenho muita esperança de que essa pesquisa vá para frente, tá? Qual é o efeito, né, da largura das faixas, do tipo de veículo, da velocidade, até porque o Vicin simulador traz modelos para representar movimentos laterais, tá? Seria muito bacana a gente estudar isso. Tenho interesse, mas não tenho ninguém trabalhando com isso agora. Aí, quando eu estou na simulação multimodal, né, naturalmente veio a presença da necessidade de estudar os pedestres. Esse primeiro trabalho foi feito no Norte Shopping, ali em frente, um shopping aqui em Fortaleza, e a gente simulou os pedestres nessa área, mas ficou aí a lacuna da gente tentar explicar como que esses pedestres atravessam no vermelho dele, né? Ou seja, eles não esperam o vermelho, o verde aparecer para eles, então eles se arriscam. Como é que isso ocorre a partir de variáveis de tráfego como o volume dos veículos, o padrão de chegada dos veículos e o tempo semafórico. Então, eu tenho esse interesse de tentar entender aqui em Fortaleza como é que é esse comportamento, né? Já há estudos sobre isso, né? Mas aqui em Fortaleza, qual seria o comportamento do pedestre? Porque isso afeta muito não só a segurança, né, que é o mais importante de todos, mas afeta também a fluidez do pedestre também, né? O tempo que ele vai passar esperando também, isso é afetado pela essa violação que ele faz ao semáforo, né? Então, já fez estudos, tem uma aluna hoje de mestrado, que a Juliana está aqui nessa turma, aliás, turma do ano passado, né? Ela está estudando, né, tentando modelar esse comportamento pedestre com base em características da via, tá? Basicamente, o fluxo de veículos, né, a composição veicular, padrão de chegada dos veículos e o tempo semafórico, tá? Tempo de espera, né, que decorre também do tempo semafórico. E a gente simula. Então, está usando, tentando aprender uma nova ferramenta que ela achou, né? Na verdade, a Belisa, que é aluna do Flávio, do professor Flávio, conseguiu achar essa ferramenta, mostrou para a Juliana e a gente está tentando entender, porque essa ferramenta consegue pegar alguns headers de forma automatizada, tá? Tanto dos pedestres como dos veículos. Isso facilita muito, né? Manuel, posso fazer uma pergunta? Claro. Você botou no slide anterior lá aquele gráfico das velocidades desejadas. Como é que você definiu, qual foi o critério que você definiu para poder pegar as velocidades desejadas dos pedestres? Nesse estudo da Lisel, ela está desejada dos pedestres aqui, tá? Ela esperou o movimento inicial aí dos pedestres, aí não sei exatamente quantos metros, mas ela esperou chegar mais ou menos próximo sei lá, um terço do início da total travessia até
mais perto do final da travessia para pegar, quando o pedestre estivesse mais desimpedido. O pedestre, ao contrário do veículo, ele tem ele chega na velocidade desejada dele muito rápido. Né? A velocidade dele ele rapidamente ele chega na velocidade desejada. Então ele esperou dar alguns passos ali, não me lembro exatamente quantos, e conseguiu pegar essa velocidade desejada do pedestre quando ele estava desimpedido. Tá? Eu diria que, sei lá, mais ou menos um quarto da travessia, quando terminou o primeiro quarto da travessia, até próximo do final, né, no início do último quarto da travessia. Obrigado. E aqui, aí se estuda violação, né, o atraso do pedestre em função da violação dele, né, se é mulher, se é homem, se é jovem, se é idoso, tá certo? É interessante porque essa área ela é uma área que permeia muito claramente a segurança e a fluidez, né? Porque quem estuda a violação do pedestre, como o professor Flávio estuda aqui com os alunos dele, né? Está muito interessado nos conflitos, no risco, né, que o pedestre tem ao atravessar. Não só na frequência dessa travessia, mas também na frequência da violação, mas também na força desse conflito, né? No nível do conflito. Aqui eu estou mais interessado em tentar representar a fluidez desse pedestre, né, isso a partir das características. Quanto tempo ele vai ficar esperando? Né? Vai ficar esperando mais ou menos? Confiabilidade, também tem um trabalho em confiabilidade. Eu tive uma aluna que defendeu, e eu estou querendo retomar isso agora, avaliando qual é a variabilidade do tempo de viagem ou velocidade média dos carros e dos ônibus em alguns trechos, mas é a seguinte variabilidade que eu estou mais interessado. Para um determinado horário, vamos supor, de 7 a 7h15 da manhã, supor, certo? De 7 a 7h15 da manhã, como é que está a velocidade média do tráfego ali geral, nesse corredor aqui qualquer, nessa via, uma via qualquer, em um determinado dia típico. Beleza, a velocidade média é lá 12 km por hora, vamos supor. E amanhã? Amanhã vai ser 12 alguma coisa? 11? 13. Então, e depois da manhã? Em dias típicos, qual é a variabilidade da velocidade média ou do tempo de viagem para um determinado trecho em um determinado período de 15 minutos? Para os carros e para os ônibus. E comparar a confiabilidade, essa variabilidade. Então, a variabilidade diária de um período de 15 minutos da velocidade média do tempo de viagem. Não é a variabilidade de 7 às 9. Como é que o tráfego varia de 7 a 7h15, 7h15 às 30, 7h15, 7h30, não é essa não. Estou mais interessado na variabilidade diária de determinado período de tempo, tá? Então, ela usou nesse caso aí, eu estou com outro aluno agora trabalhando com isso também. Ela usou dados de fiscalização eletrônica, sensores, tá? Para pegar as placas dos veículos durante 4 meses. Aí você pega nas placas, você faz a correspondência e você acaba tendo a velocidade do veículo de percurso. Isso para os carros, não só automóvel, né? Também o veículo leve, veículo pesado, mas sem considerar ônibus, porque o ônibus ela foi com placa, né? Porque ela tinha placa não, por dado de GPS. Então ela pegou dado de ônibus por GPS para tirar as velocidades dos ônibus. Porque os sensores no caso os radares, eles não classificam muito bem, sabe? Se é um ônibus, se é caminhão. Bota lá um veículo pesado, então não dá para saber se é transporte público. Então ela teve que ir no GPS, pegar os dados de GPS para saber que era ônibus. Tá bom? Aí só um exemplo aqui de resultado. Aqui em laranja você tem o veículo de passeio e o veículo leve, né? A unidade de carro de passeio. E o transporte público é azul. Então a gente vê alguns padrões aqui. Por exemplo, pode até ser uma surpresa, né? Veja que isso aqui é a variabilidade, coeficiente de variação ao longo dos dias. E cada linhazinha dessa é um período de 15 minutos. Então, veja que para os ônibus, para os carros, né? A variabilidade da velocidade média ao longo dos dias foi maior do que para os ônibus. Né? Ou seja, isso decorre de alguns fatores que nós queremos investigar. Será que é simplesmente porque a variabilidade das velocidades de percurso dos carros já é maior porque eu dirijo diferente de você? Não é isso? Se eu estou na esquerda, se eu estou na direita. E a dos ônibus
tem um comportamento mais uniforme, ou são outras coisas, condições, sei lá, do entorno, número de paradas, número de semáforos, que atua diferente aí no dia a dia para esses carros, né? Os automóveis de carros os carros de passeio. Então a gente quer investigar isso. Por que alguns corredores a variabilidade é maior do que em outros? E por que alguns corredores, quase todos os corredores, com exceção desse daqui, né? A variabilidade do ônibus foi menor, tá? Simulação multimodal, eu venho fazendo simulação desde sempre, desde a época do meu mestrado. Esse aqui foi o primeiro esforço assim, maior, né? Foi uma dissertação definida do Vitor Lacerda. E foi o primeiro esforço multimodal, porque aqui ele trabalhou nessa via Pontes Vieira com carro, né? Com os carros de passeio, e com os veículos pesados também, incluindo ônibus, tá? Então foi a primeira simulação multimodal aí, porque a gente realmente modelou as linhas e a gente acabou com resultados bons aí, tá? Eu tenho interesse também, não é só no fenômeno, né? Como é que a moto influencia o carro, como é que a distração influencia o fluxo a fluidez da interseção. Não é só essa questão de aprender mais sobre o fenômeno. Eu também tenho interesse, né? No aspecto metodológico de como modelar isso no simulador da melhor forma possível. Os simuladores, pessoal, eu não vejo o vSim, por exemplo, ou qualquer outro simulador de tráfego, no qualquer nível, microscópico, mesoscópico, macroscópico, eu não vejo como uma simples ferramenta como o Excel. Né? O Excel, você aplica ali o que você já sabe o que quer fazer, não é isso? O vSim, ele é uma plataforma de modelagem, né, que ela, por si só, ela ensina muita gente, porque a gente tem que, né, entender exatamente o que são esses parâmetros, como é que a gente calibra esses parâmetros, como é que a gente vê a interação desses parâmetros. Então, assim, não é muito assim uma ferramenta básica de aplicação, de implementação como o R por exemplo. Eu quero implementar essa ferramenta aqui no R. Não vejo assim, porque é tão rico, esse software, né, esses programas são montados, são desenvolvidos em universidades, né, em grupos de pesquisa. Então tem uma riqueza ali de conhecimento por trás desses modelos que faz com que quem usa não é só aplicar o que eu já sei. Quando você está modelando, você está aprendendo também tráfego, tá? Isso aí os alunos percebem muito. Tá? É uma ferramenta didática de tráfego muito bem, para você aprender tráfego, transporte geral, tá? E aí, por trás desses simuladores, né, tem modelos comportamentais, né? Então, como é que os veículos seguem uns aos outros, como é que os veículos trocam de faixa, tudo isso influencia muito, né? No meu tráfego que estou modelando, como é que os veículos trafegam lateralmente, né? Ou seja, esse veículo vai chegar quão próximo desses pedestres, desses ciclistas, e quão rápido ou devagar ele vai andar por causa dessa distância, né? Só falando rapidamente de cada um deles, né? Por exemplo, o vSim tem vários parâmetros. Aqui é uma figura antiga, tá? De 2016, 2017, trabalho do Vitor. Mas só nessa mudança de faixa, o vSim permite, né? E a gente tem que entender exatamente como é que a gente deve calibrar melhor. Por exemplo, a partir de que momento esse veículo ele quer mudar de faixa para cá? A partir de que momento ele vai começar a buscar essa faixa? Por exemplo, esse veículo aqui, ele pode colaborar ou não? Esse veículo aqui, ele vai diminuir a velocidade dele ou não? Para tentar achar uma brecha. Se ele chegar bem aqui e não achar essa brecha para entrar, né, esse intervalo, ele vai ficar aqui eternamente? Ou ele vai desaparecer depois de um determinado tempo? Né? Como é que funciona lá, aqui no campo? Ele não ia conseguir, vai chegar uma hora que ele vai em frente, né? Isso, o vSim permite isso. Tem parâmetros para tudo, né? Então, uma simples mudança de faixa tem um aspecto metodológico ainda a ser estudado. Inclusive aqui em Fortaleza, a gente não tem... Fortaleza não, no Brasil, no mundo, né? Esse fenômeno de mudança de faixa ele não é tão estudado como o fenômeno de Carfoli, porque ele é mais difícil de observar em campo. É mais difícil de observar em campo. Tá? Aí tem Gap Acceptance, né? Que é a citação de brecha. Nós temos já estudos já feitos também. O Alessandro está aqui, defendeu sua dissertação nessa área, e tentar modelar, né, numa determinada interseção, como é que a gente estima esse mínimo header, que é parâmetro do vSim, com base nas características aqui da interseção, tá? Nós temos estudos para isso também. Isso aqui é uma figura da dissertação do Alessandro, que hoje é aluno de doutorado.
CAFOL é o mais estudado, né, mas porque ele tem um efeito enorme aí na fluidez do tráfego, né, ele é o principal modelo, digamos assim, e então, portanto, ele é um dos mais estudados. Né? Tem muitos parâmetros no vSim, tá certo? Você pode deixar o seu modelo de simulação bem simples, né, razoavelmente simples. Eu me lembro que na época que o Vitor trabalhava aqui, como aluno de mestrado, ele trabalhava no PAIT também, que é o órgão que pensou muitas ações de mobilidade urbana aqui para Fortaleza, né, concebeu e implementou, né. Ele usava o vSim para fazer alguns dos estudozinhos que ele fez, e ele percebeu que só mexendo um pouco no CAFOL já ajudava muito a modelar bem aí as distâncias, os tempos de viagem dos veículos, tá? Ajudava muito, só mudanças no CAFOL já deixava o modelo muito mais realista para a situação que ele estava tentando modelar, como foi o caso da Pontes Vieira. Movimentos laterais é muito importante, né? Porque uma vez que você, por exemplo, implementa uma ciclofaixa, você acaba muitas vezes reduzindo um pouco a faixa, né? Algumas vezes você reduz a faixa e faz com que a distância entre os veículos, né? E as motos e as bicicletas fiquem mais reduzidas. Isso pode ocasionar um impacto até desejável de redução de velocidade, né? Então, algo que a gente já fez análise de sensibilidade com relação a esse modelo de movimentos laterais impacta, sim, bastante na fluidez desse tráfego. E a gente não tem muito estudo sobre isso, né? E acontece muito em vias aqui em Fortaleza, que tem muitas vias que não tem muita largura, né? Então, movimentos laterais, esse modelo é até importante para aquele estudo que eu estava querendo fazer, que eu estou querendo fazer, né? Que é nas vias em que eu tenho, né, as faixas não muito largas, às vezes vai funcionar com 2 faixas, às vezes com 1. A gente tentou, inclusive, já fez esforços iniciais, um modelo do vSim mais antigo, de fazer com que o vSim representasse isso. Aí, na época, a gente entrou em contato com a PTV na Alemanha e disseram, olha, por enquanto, o software ainda não faz esse tipo de análise corretamente, ainda não está nesse ponto. Espero que nas próximas versões isso chegue. Mas é exatamente, porque é super complexo, né? Você está aqui, aí está com os carros parados nas 2 faixas, como aqui. Aí vai começar a escoar, esses veículos vão começar a ganhar velocidade, né? O fluxo vai começar a ganhar velocidade e os veículos vão começar a se repelir lateralmente e ficar um atrás do outro. Então, representar isso de forma... no simulador não é tão simples. Não sei se as versões novas já andaram em relação a isso. São situações mais específicas também, né? A gente fez essa simulação, foi bem multimodal aí, o trabalho da Lisel, o Flávio, o professor Elia participaram da banca dela, porque aqui a gente simulou nessa sessão aqui, que a gente tem aí bicicleta, pedestre, né? Nós temos os automóveis, os veículos pesados, nós temos ônibus convencional, ônibus metropolitano, né, convencional, BRT. Então, nós temos aí um grande mix de modos, a gente escolheu essa sessão, fez filmagem dentro das estações do BRT, câmera de fiscalização, drone, e o objetivo foi só discutir formas de a gente modelar tudo isso. A gente não tem um vídeo aqui, devendo para vocês, mas os pedestres na simulação muito modal, eles realmente entram nos ônibus, saem dos ônibus, atravessam. Ficou esse esforço inicial deve ser estendido para uma via, tá certo? Já estou em contato com o CTAFOL para a gente pegar uma via mais experimental, né, que tenha mais dados, a gente subir drone, pegar a fiscalização eletrônica, sensores, para a gente tentar modelar essa via como um todo, multimodal. E aí, modelar, assim, não é representar aí, rodar no vSim, que nem videogame, né? É você modelar realmente, né, a oferta, o serviço para cada usuário desse, tanto bicicleta, pedestre, passageiro de ônibus e de outros veículos, né? Falando aí um pouquinho só, já está terminando, tá? Sobre a questão metodológica, o vSim, o MSUM, o Transmodel, eles trazem simulações agora em 2 níveis, microscópico e mesoscópico, né? E cada um desses simuladores também tem o seu modelo de tráfego de transporte macroscópico. O Transcad da Caliper, nós temos o vSUM da PTV, então e o MSUM tem o seu próprio macroscópico também. Então, eu estou agora tem um estudo na ANPET, né, que a gente publicou na ANPET,
É um esforço inicial de comparar, né, a simulação microscópio-mesoscópio. Como esses simuladores agora vêm com simulações mesoscópicas, que são mais leves, né, são mais fáceis de rodar, então acho que carece muito agora a gente comparar a facilidade, a representatividade, a qualidade desses modelos em termos de exigência de dados, capacidade de representar corretamente o nível de serviço dessas vias, tá? Já vi um trabalho de, inclusive, uma pessoa da PTV, a NET, que fez com intenção não semaforizada, mas eu acho não, tenho certeza que tem pano para manga aí para comparar esses modelos, tá? De novo, é um viés meio metodológico, né? Não é fenomenológico. Ou seja, eu quero representar melhor usando essa ferramenta. Não quero entender melhor aquela realidade por meio dessa ferramenta. Certo? Esse aspecto, essa parte aqui é metodológica. Né? E todos esses esforços, né? Tem nos levado a gente investir numa forma automatizada de coletar dados. Tá? Então, eu e o professor Flávio, o professor Flávio já tem mais experiência, já tem alunos que defenderam, né, nessa área de visão computacional. A gente está fazendo um esforço de se juntar a um professor da computação, o professor Por Deus, o nome dele, está com um aluno de doutorado, junto com um aluno de doutorado meu, que é o Alessandro, tentando desenvolver uma ferramenta gratuita de visão computacional que a gente possa, no final das contas, identificar os veículos e rastrear a trajetória. Porque uma vez que eu rastreio a trajetória desses veículos, eu tenho tudo que eu posso imaginar de análise de tráfego, tudo. Se eu tiver a posição desses veículos a cada instante de tempo, sei lá, décimo de segundo, fração de segundo, eu tenho tudo. Eu tenho header, tenho volume, tenho atraso, tenho conflito, eu tenho tamanho de fila, velocidade. Esse aqui foi um primeiro estudo, né, que eu e o professor Flávio fizemos para a Bloomberg, né, num projeto que a gente tem com a Johns Hopkins, em que o Lucas, um aluno dele, desenvolveu essa ferramentinha para pegar as velocidades que nós fomos solicitados a fazer isso, pegar as velocidades dos veículos automaticamente. A gente estava fazendo com Pocket Radar e agora a gente tinha que fazer automatizado. A gente fez um estudo piloto para eles, vou rodar aqui, e eles gostaram muito e pediram para a gente estender esse estudo piloto. Né? Então a gente está em processo, a gente já adquiriu um drone, né? Esse drone não era nosso, era do Vitor, que está ali na foto. Adquiriu um drone, está trabalhando nessa ferramenta para a gente melhorar essa ferramenta, classificar os veículos, pegar essa velocidade com precisão e rastrear toda a trajetória dele. Então, o Alessandro, né, junto com o aluno da computação, eles já estão trabalhando, aqui é um vídeo bem recente, que eles fizeram ontem, como é que está o andamento dessa ferramenta. Então, a ferramenta está classificando, né, e está acompanhando, mas está em desenvolvimento, isso aqui é uma coisa inicial, tá certo? Está conseguindo classificar, está conseguindo pegar aí a movimentação, mas ainda, né, tem que ser melhorada, obviamente, está em estágios aí iniciais, tá? Porque com essa ferramenta, a gente pode, todos esses estudos, por exemplo, qual é o efeito das motos? Não é isso? A gente não precisa ficar rastreando, clicando onde é que está a moto, observando, anotando, não. A ferramenta vai pegar a posição dessas motos, vai pegar qual é o efeito das motos na fluidez. Bem, a ferramenta, quando estiver pronta, vai conseguir modelar essas filas, né? Vai conseguir pegar o tamanho dessas filas. Mas para isso, por trás, tem programação, você tem que otimizar aí os parâmetros da ferramenta. Então, usando, no caso aqui, machine learning, né? E redes neurais. Né? Então, a gente está nesse esforço, que é um esforço que eu acho que é mundial, né? As equipes de tráfego aí estão cada vez mais voltadas aí para tentar pegar esses dados de forma automatizada. Aqui foi um exemplo de uma ferramenta achada online, né? Para aquela interseção, um aluno meu, o Bruno, que está aqui também, ele foi atrás de uma ferramenta pronta já, claro que não dá para a gente customizar tanto, mas a ferramenta com o ângulo dessa imagem CTA4 não é um ângulo muito fácil de você detectar os elementos, né? Mas mesmo assim, essa ferramenta aí que está pronta, tem um código aí em Python, está conseguindo relativamente bem
detectar. Mas, assim, ainda não está do jeito que a gente quer, né? Porque a gente tem que avaliar a posição de todos os veículos, né, e as pessoas a cada fração de segundo, a qualidade disso. Então, está sendo... Vai ter muito trabalho ainda para ser feito, tá? Então, por exemplo, aqui, naquele estudo de extração, né, se eu tiver uma ferramenta muito boa, ideal, ele automaticamente ia perceber que esse carro vermelho, por exemplo, não saiu por tantos segundos. E aí, qual é o efeito disso no tráfego, né? Mas enquanto isso não ocorre, a gente se utiliza aí da ferramenta de simulação para isso, tá? Pessoal, acho que era só isso. Trouxe aqui uma foto. A gente tem uma central, né, de controle de tráfego que está se renovando e é da MC, né? É o CTAFO e tem uma possibilidade aí de estudos, né? Vários filmagens que a gente pega dados daí do CTAFO, dados de sensores também, e acho que a aproximação que nós estamos aí construindo ainda, na verdade, cada vez mais, vai ser muito importante para que vocês tenham sucesso aí na escolha do tema de pesquisa, né? Porque a gente precisa de dados. É isso, pessoal. Obrigado. Agradeço. Perguntas? Deixa eu fechar aqui minha tela. Valeu, Manuel. Obrigado. Pessoal, perguntas aí, professor Manuel? Manuel, eu tenho mais uma pergunta. Oi. Você falou que está tentando trabalhar numa ferramenta para coletar as informações usando visão computacional, né? E quando eu estava lá no meu doutorado, eu sempre acompanhava os estudos do André, né? Que também tem feito coisa similar, ou fazia pelo menos, né? Não sei como é que ele está fazendo agora. E aí eu conseguia perceber que realmente é um esforço mundial, como você falou aí, né? Inclusive tem empresas que você manda o vídeo, né? E eles tratam de alguma forma o seu vídeo e te mandam as informações, né? Alguns dados, né? O esforço que vocês vão fazer é no sentido de fazer a mesma coisa ou vai ter, digamos assim, uma melhoria do que tem no mercado, digamos assim, dos softwares que são mais comerciais, né? De visão computacional, voltado para tráfego, assim. Qual a ideia, digamos assim? A gente está, assim, o que a gente pôde achar a gente não quer melhorar o que está no mercado, a gente quer pegar os códigos abertos que existem, né, as bibliotecas abertas, e tentar melhorar, assim, aplicar melhor para a gente, né, treinar para a gente, porque, assim, ter percebido que é caro, né, você contratar uma firma que faz isso, é muito caro, qualquer hora de análise é muito caro. Então, a gente quer pegar o que tem de aberto aí e melhorar, né? Treinar para ver se a gente consegue. Não é dar uma contribuição nessa área de visão computacional, não. Né? Mas é otimizar o que já tem grátis aí para a gente. Pode ser que a gente não consiga. E aí, eu acho que a grande vantagem... Desculpa. Não, sem problema. Às vezes pode ser que tenha que ir para um nível muito alto, como, por exemplo, o Flávio conhece, né? Alguns pesquisadores aí, o Nicolas Saunier, que tem um grupo realmente que desenvolve e tal. Então, se chegar nesse nível muito alto, aí não vejo a gente no futuro próximo fazendo, né? Mas tem coisas, por exemplo, esse aplicativo que eu falei, que a Belisa achou e mostrou para a Juliana. Você coloca lá, faz detectores virtuais, ele consegue pegar lá os tempos entre chegadas e velocidades. Tem coisas abertas que podem ser otimizadas hoje em dia. Não sei até que ponto. Né? Porque eu acho que a grande vantagem do trabalho de vocês é que vocês estão juntando alguém que entende muito da ferramenta, né, computacional, digamos assim, dos códigos e tudo, sabe manipular bem os códigos, mas vocês entendem muito do fenômeno, né? Então pode ser que esses pacotes comerciais eles se voltem muito mais para obter informações que são, digamos assim, básicas, enquanto vocês, entendendo mais do fenômeno, conseguem aprofundar, pegar dados um pouco mais refinados, né, por exemplo, para poder calibrar esse tanto de modelos comportamentais que os simuladores têm, e assim por diante, né. Então, acho que, eu entendo que talvez no futuro vocês consigam até avançar em relação ao que tem por aí. Acho que dá para fazer alguma coisa assim.
Tomara, até o CTA Foto está instalando, né? Um novo sistema que permite, não sei se tem alguém do CTA aqui, tem o Paulo Bruno, né? Que permite o uso de laços virtuais, né? Não sei até que ponto consegue identificar veículos e rastrear os veículos, mas... Professor, esqueci o nome agora da avenida, mas tem uma já perto ali da Bezerra que a gente consegue modelar com laço virtual. Não sei se ele tem capacidade de realmente, né, de acompanhar aí o veículo, só detectar a passagem dele. É só a passagem. A gente não acompanha, não. Acho que o grande tchan tá em acompanhar a trajetória, né? É difícil. Não, Oi, Flávio. se tu me permite aí. Eu acho que quando a gente pensa assim, em software estatístico, né? A gente tem hoje softwares espetaculares que são, né, compartilhados, né? Que é de uso compartilhado, que ele é, né, livre, como o R, por exemplo. Se a gente vai para um sistema, né, de informações geográficas, a gente tem o QGIS, e aí, assim, não é realmente nossa intenção, nunca foi nossa intenção desenvolver algoritmos de visão computacional, né? Porque essa é a vocação, por exemplo, de alguém da ciência da computação, né? Agora, a dificuldade nossa era essa, né? De conseguir juntar esses dois mundos, porque existem vários e vários algoritmos que são livres na internet, né? Você tem repositórios aí de algoritmos daquele computer vision que você vai lá e você baixa o que você quiser, tem fóruns discutindo, e a gente teria que só juntar as peças para customizar o que a gente precisa. Mas mesmo juntar essas peças requer um esforço de engenharia da computação, né? Um esforço de programação muito, muito grande, que aí não é muito compatível com 2 anos de mestrado que a gente tem, né? Então, encontrar uma ferramenta, né, que esteja na internet, né, que seja gratuita, e tem muitas, né, já é uma grande coisa. E se juntar, como você está fazendo, com o pessoal da computação da UFC, né, é o sonho de consumo, porque aí nós vamos não só conseguir, né, a visão computacional, rastrear, mas a gente vai conseguir com algoritmos avançados, né, que é o ideal, né? E tem muita aplicação, né? Por exemplo, hoje o pessoal da PTV, né, tá aí na apresentação. Nós temos uma dificuldade tremenda de modelar motos, né? E é uma coisa que não dá para a gente viver sem na área urbana brasileira, né? Talvez na Europa, na Alemanha dele seja desprezível, né? Mas para a gente não é. A gente não pode modelar uma moto como sendo um carro pequeno. A gente não pode modelar uma bicicleta como sendo um carro pequeno. E se a gente for um pouquinho ali para a Ásia, né, o Sudeste Asiático, o pessoal já tem modelos de car following para moto, né, que é bem diferente do car following normal que a gente tem. E aí abre um leque, né, se a gente tiver essa visão computacional dominada, esse rastreamento, a gente consegue, cara, assim, ir atrás de muitas questões de pesquisa interessantes. Poxa, será que o motorista respeita 1,5 m do ciclista? Quais são os fatores que influenciam isso? A gente tendo uma ferramenta dessa, a gente consegue, né, pesquisa muito legal. Outro nível. E eu estava pensando aqui, deve ser interessante também fazer isso em várias cidades e em diferentes países também, comparar, né, os resultados, porque o fenômeno deve depender do tipo de motorista, né, da cultura de direção, assim, em cada cidade. Então, seria bem interessante ter dados, fazer os mesmos testes, assim, em mais de uma cidade, né, para comparar. Sim. No caso das motos aí, desde o nível da infiltração, né, a agressividade da infiltração, a oportunidade de infiltração, até a saída do motoqueiro, né, ou do motorista também, o tempo de resposta dele pode ser bem, bem pequeno, né? Pode variar muito, né? De um local para o outro.
Regras dos 5 segundos aí do Felipe, tem a regra dos 5 segundos, se ninguém falar nada, passa para frente, Mais perguntas, pessoal? Acho que uma coisa interessante também da visão computacional é a quantidade de observações, né? Às vezes, quando a gente vai fazer um estudo de travessia, a gente fica muito limitado à nossa capacidade de sair processando, né? Vamos ter que analisar 30 horas de vídeo. Cada hora que você analisa, você precisa de 5. Cada hora de vídeo, você precisa de 5 para analisar. Aí você fica meio que limitando as suas pesquisas. Qual seria o tamanho mínimo aqui da amostra para eu poder me livrar disso? É uma ferramenta como essa, meu amigo, traga o filme que a gente rola. É muito bom. Todo mundo querendo almoçar já. Queria só, antes da gente fechar, agradecer a presença de todo mundo, né? E da Luísa e do Elevan em especial. E agradecer a todo mundo, a presença de todo mundo. Legal. Então, Manuel, vamos caminhando então para o encerramento, né? Pessoal, na semana que vem, nós vamos ter Obrigado, Elevan, pela presença, né? Obrigado por participar. Obrigado também, Luísa. A Luísa, se quiser dizer alguma coisa, né? Falar alguma coisa, o microfone é seu também, Luísa, tá? Obrigada pelo convite, foi muito bom acompanhar um pouco aí dos projetos que estão sendo realizados e o pessoal que estiver interessado em vir sim, o professor me conhece, estou sempre à disposição aí para ajudar vocês nos projetos, ou tirar dúvidas e etc. Se você hoje está com o Vicim na sua máquina em casa, funcionando, aí a Luísa fica ajudou aí, viu? Obrigado. Acho que pode parar de gravar, né, Flávio? Talvez. Vamos parar de gravar já. O Manuel, Luísa, ele gosta mais do Vicim do que de muita gente que eu conheço. Tem muita gente que eu conheço que ele não gosta tanto quanto ele gosta do Vicim. Eu sei que estava dizendo que eu gosto mais do Vicim do que eu gosto de muita gente que eu conheço. Que tu conhece. Que tu conhece também. Que eu conheço e que tu conhece. Gente, então, obrigado, Manuel, pelo seminário. Eu disse que ia ter que sair, mas nem saí, fiquei assistindo tudo e achei muito legal, do início ao fim. Na semana que vem, pessoal, a gente tem, né, dia 18, né, na sexta que vem, a gente tem o seminário do professor Bruno, né, Bruno Bertoncini. Bruno, né, vai, obviamente, detalhar para vocês toda a pesquisa dele, mas ele tem se dedicado ao longo dos últimos anos, né, na pesquisa, na linha de pesquisa, né, de logística, transporte e logística da carga, né, e nos últimos 2 anos ele tem se aventurado com muito sucesso, né, de forma cada vez mais aprofundada no aspecto de impactos ambientais do transporte. Começou com carga, né, mas é capaz do Bruno sair expandindo isso para os outros modos. Modos também, transporte de pessoas, ou então especificamente, né, sobre automóvel, né, e ônibus e por aí vai. Então, na semana que vem, nesse horário aí de 11 horas, de 11 até meio-dia, tá bom? Ele até usa coisa da PTV também, viu, Luísa? Já usou produtos Vicim aí para modelar as emissões, viu? Sim, o Bruno já usou. Praticamente todos nós usamos Vicim, talvez só o Felipe não tenha usado Vicim até hoje, mas o Visum acho que já. Vou parar, então, de gravar, gente, e agradecer mais uma vez. Vou parar agora. Obrigado.